Olá, bem-vinda ao podcast O Segredo é Cuidar de Si. Eu sou Patrícia Aires de Sousa e há 3 letras que muitas mulheres recebem no resultado e que de repente muda completamente o seu dia: HPV. E com elas surgem perguntas: o que significa? É grave? Fiz algo de errado? É cancro? Hoje escolhi trazer informação antes do medo, porque cuidar de si também é compreender o que o nosso corpo nos quer dizer. Para nos ajudar a esclarecer este tema, tenho comigo o Dr. Jorge Pereira, diretor do Laboratório de Anatomia Patológica Microdiag. O Jorge trabalha diariamente no diagnóstico, acompanhando todo o processo, desde a entrada das análises até ao resultado final. Ou seja, acompanha aquilo que muitas vezes começa por um simples resultado alterado e que pode gerar muitas dúvidas e medos. E como nos conhecemos há muitos anos, hoje vou tratá-lo por tu. Jorge, obrigada por estares aqui. Bom dia a todas. Bom dia, Patrícia. Olha, eu quero-te agradecer o facto desta iniciativa, porque acho que é uma iniciativa de muito valor. Eu tenho assistido aos teus podcasts sempre que me é possível. Às vezes não logo quando os colocas, mas no dia seguinte. E é sem dúvida um renascer, e acho que é importante nós começarmos a desmistificar determinadas situações e falar delas de forma aberta, simples. Sim, é esse o objetivo. E acho que sim, acho que esse é o teu objetivo e eu estou cá para isso, para te ajudar naquilo que me for possível. E agradeço mais uma vez o convite, por permitiste estar nesta tua primeira fase de podcast, em que é o único homem a participar É verdade. e que me deixa bastante honrado com isso. Portanto, Obrigada, estou, Jorge. estou disponível para, Ó Jorge, para as tuas sabes questões. que neste tema eu conhecendo aos anos que conheço, não conheço outra pessoa que saiba tanto falar sobre este tema. Eu não conheço. Portanto, conheço-te a ti e mesmo sendo homem, acho que és a pessoa indicada para nos ajudar a esclarecer aqui esta questão, especialmente sobre o HPV, doenças sexualmente transmissíveis. Mas para começarmos, vamos começar pelo essencial, Ok. ok? Se tivesses de explicar HPV a uma mulher que nunca ouviu falar, como é que irias fazer? Por muito estranho que se pareça, o HPV ainda não é tão conhecido quanto eu gostaria que fosse. Têm sido Uhum, feitas muitas campanhas, começou-se com vacinações, começou-se com um conjunto de situações, mas acaba por ser cair um bocado no esquecimento. uhum, E falar de HPV a uma mulher, a primeira coisa que eu digo é não fique preocupada, porque existe uma carga muito negativa à volta do HPV, como se sim. fosse uma coisa, uma sentença, como se fosse, acaba por ser uma segregação, como há muitos anos atrás, quando apareceu o HIV, acabou por ser uma segregação de uma determinada população e das pessoas que eram portadoras, e que na realidade se veio a comprovar que não era nada de contagiante de uma forma direta, Uhum, e o HPV é um vírus também como o HIV, mas diferente, com sim, características muito especiais. sim. Posso-vos dizer que é dos vírus mais resistentes que nós temos no nosso organismo, de ser difícil de o destruir. E aquilo que eu digo às mulheres é que não fiquem preocupadas, até porque cerca de 80% das mulheres têm HPV e Uhum, grande parte destas não sabe que tem HPV. E quando uma mulher sabe que tem HPV, nós já temos o início de um caminho para poder construir e sim. para poder mostrar que isso não é nada assim tão grave, Uhum. mas tem que ser acompanhado, claro. Então falaste em 80%. Por que é assim tão comum? O HPV é comum por causa do vírus de transmissão que ele próprio tem, não é? Ok. Nós sabemos que o HPV já foram feitos estudos em múmias do Egito e foi encontrado HPV, portanto não é uma coisa recente, é Ok. um vírus que existe na natureza há imensos anos, séculos, Uhum, e a sua transmissão é por via sexual, em 99,90 e muitos por cento, sim. o que é fácil de transmitir, como deves compreender. Claro, claro. É verdade. E todos os tipos são perigosos. Tipos, pronto. Quando falamos em tipos, já começamos aqui a fazer uma divisão da HPV, começamos já a caracterizá-lo. Nós no genótipo, que é o gene do HPV, Uhum, primeiro quero-vos dizer, isto é do ponto de vista científico, o DNA, o vírus da HPV é feito de uma cadeia de DNA, ou seja, muito resistente, como eu já disse anteriormente. uhum, Existem mais de 100 subtipos estudados, existem mais de 200 e poucos identificados. uhum, Há um cientista na Alemanha, o Hassan, que há uns anos atrás falou da sua relação direta com o cancro do colo do útero. Ninguém acreditou. Mais tarde ele veio receber um prémio Nobel da Medicina uhum. por esse, por Exatamente. esse, por esse estudo, e que é subejamente conhecido. Destes cento e muito tipos já estudados, nós temos os de alto risco, Sim. uns de baixo risco e Uhum, temos aqueles de risco que ainda é indeterminado, porque ainda não ok. temos um número suficiente de vírus presentes em lesões finais que nos garantam se é de alto ou Uhum, baixo risco. uhum,
Mas o HPV está presente na nossa vida. Se nós formos ver os nossos pais, os nossos avós, que têm aquelas verrugas a nível do pescoço, Sim, pronto, ou a nível do períneo também, ou sim, a nível das axilas, isso é HPV. Portanto, ok. é um HPV de baixo risco, é aquele que incomoda, mas não mata, mas Sim, está sim, ali sim, sim. chateia, não é? Nós lembramos-nos dele. Portanto, o HPV existe desde sempre e está presente na Sim, espécie sim. humana. Então, falaste agora no alto, no baixo. O que é um HPV de alto risco? Um HPV de alto risco é um HPV que já foi estudado e que está presente em muitas lesões cancerígenas. Ou seja, é um vírus que só provoca cancro Uhum. se a infecção for persistente. Ok. Ou seja, Resumo lá isso. se uma mulher tiver uma infecção de HPV, vamos supor que uma mulher tem um HPV 53. Ok. E esse HPV 53 está presente, a mulher vai ao seu médico ginecologista, faz uma citologia, um teste HPV, Uhum. nunca tinha feito teste HPV, e chegamos à conclusão que ela tem uma lesão ou não, uma lesão pré-maligna, Sim. ou não, pode até nem ter lesão, mas tem HPV positivo. Vamos supor que ela tem neste caso um 53. Uhum. Há mulheres que têm 5, 6, 7, 8, 9 tipos de vírus de alto risco presentes ao mesmo tempo. Ok. Atenção, só um é que vai provocar a lesão, os outros serão adjuvantes no sentido da redução da imunidade. Uhum. Então vamos analisar esta mulher e esta mulher vai repetir, uma vez que ela tem lesão e tem HPV positivo, para alto risco, vai repetir aos 6 meses. Ok. Se aos 6 meses ainda for portadora deste 53, Uhum. o ginecologista vai repetir novamente ou vai fazer uma biópsia, que é aquilo que as guidelines dizem. Certo. Pronto. O que é que acontece? Se ao fim do ano e meio tiver este HPV e não for feito nada, porque é claro que vai ser feito, não é? Vai ser Sim, feito sim, tratamento, vai ser sim. feito um acompanhamento. Se ao fim do ano e meio, aproximadamente, este HPV 53 ainda prevalecer, significa que ele está a provocar uma lesão major. Ok. Ou seja, poderá evoluir para cancro. É claro que neste período ele não vai evoluir. Porquê? Vai haver tratamentos químicos, vai ter tratamentos cirúrgicos, vai laser, dependendo da história clínica e do Uhum. enquadramento clínico da mulher, Sim. tem a ver com a idade, tem a ver com a Uhum. concepção, tem a ver com um conjunto enorme de fatores, se é diabética, se não é diabética, todo um conjunto de fatores, Uhum. é feito um tratamento. E esse tratamento irá resultar, irá fazer uma cura. Não nos podemos também esquecer que 2/3 das mulheres que têm HPV, este regride num prazo de 3 a 6 meses. Sim. Ou seja, o nosso próprio organismo também combate o vírus. Certo. O vírus não vai desaparecer. O vírus vai alojar-se nas cadeias ganglionares Uhum. e vai despertar, não sabemos quando. Isso é o segredo, é que nós não sabemos. Exato. Eu às vezes, quando falo de HPV com as minhas utentes e tento explicar de uma forma simples, digo, nós temos herpes labial, por exemplo. Certo. No herpes labial nós vemos uma bolha que se forma, vemos depois uma úlcerazinha que fica, pomos um creme e Uhum. sabemos que ao fim de uma semana ele está ali tratadinho. Exatamente, Pronto. sim. Se não tiver, nós começamos a preocupar. Claro. O que é que acontece a seguir? Eu no colo do outro, eu não consigo ver, porque não sempre olhar para o colo do outro, não dá. Certo, não, Por não uma está questão exposto, não anatómica é? não está Claro. exposto. Ou seja, se nós tivermos uma lesão no colo do outro, com HPV, o tal vírus, se ela evolui, se eu não tiver um acompanhamento, Uhum. pode evoluir para um cancro. Sim, Claro. pode. Por isso é que eu recomendo a todas as mulheres que façam todos os anos, mas Sim. é mesmo todos os anos, devido ao ambiente social e sociológico que nós vivemos hoje em Sim. dia e Sim. toda esta, eu não direi promiscuidade, mas toda esta liberdade sexual que está a acontecer, Sim. e não tem a ver com definições de género, tem mesmo a ver com aquilo que está a Nos acontecer heteros também. também. Não nos podemos esquecer que existe mais contacto sexual. Uma mulher pode ter só um parceiro, esse parceiro pode ter N parceiras, ou poderá ter apenas mais uma parceira que tem N parceiros e está a trazer toda essa carga vírica para a relação. Sim. Sim. O preservativo não é totalmente eficaz e também não nos podemos esquecer que o HPV não transmite só ao nível do cancro de colo do útero, ele também transmite o cancro anal e cancro da boca. Sim. Portanto, Uhum. basta que exista um Um contacto. contacto, sim. No caso do HPV ainda é mais notório, porque se nós compararmos aqui com outros vírus, como por exemplo a hepatite, como por exemplo o HIV, tem que haver uma barreira sanguínea. Certo. No caso do HPV não, basta contacto pele Pele com com pele. pele, sim. Significa que o preservativo não é totalmente eficaz. Sim. Claro que tem uma eficácia, mas não é totalmente Uhum. eficaz. Uhum. Eu muitas vezes dou um exemplo, e desculpa estar-me a alongar, Sem mas problema. Este Tema é como as é cerejas, de a livre, gente tira é uma e vem livre. umas outras. Por exemplo, eu dou, por exemplo, a população judia, em que existe uma baixa percentagem de cancro do colo do útero porque os homens são circuncisados no batismo. Ok.
Ou seja, o prepúcio, Uhum. que acaba por ser uma proteção da glande, também Sim. acaba por ser um reservatório de Ok. mais fácil de HPV. Uhum. Pronto, essa é uma situação. Dou-vos também outro exemplo, eu dou sempre estes exemplos, são dois exemplos quanto a mim excepcionais. Sim. Estamos a falar de países nórdicos como a Uhum. Finlândia. A Finlândia praticamente não existe cancros de colo do útero. Ok. Mas eles também são circuncisados? Não, a Finlândia tem Então. uma coisa, tem um rastreio organizado há mais de 50 anos. Ok. Todos os anos fazem E faz a citologia, diferença, fazem o não é? HPV. O teste de HPV surgiu nos anos 90, finais dos anos 90. Começámos com capturas, hoje estamos a fazer PCR. PCR, que é Polymerase Chain Reaction, que é um teste de biologia molecular idêntico aos testes que faz, por exemplo, para as investigações das paternidades, para a identificação Ok. Sim, sim, de sim. cadáveres, no caso dos Uhum. SSIs, que nós vemos Sim, sim, todos os sim. dias nas nossas televisões. E nós estamos a utilizar um armamento extremamente pesado e eficaz para detectar HPV. A mim surpreende-me, Uhum. mesmo que as guidelines digam que uma mulher só deve fazer de 3 em 3 anos ou de 5 em 5. Exato. Eu, se fosse mulher, fazia todos os anos, porque assim ficaria descansada. É, E é mesmo mesmo. assim, às vezes iria ter surpresas. Agora, é claro que, eu faço, existem muitas controvérsias, porque existem rastreios em que metem o HPV à cabeça, e depois se o HPV for positivo, fazem citologia, e depois a citologia pode ser ou não positiva. Como eu vos digo, uma mulher pode ter HPV positivo e ser citologicamente negativa, não ter Uhum. lesão, mas tem o HPV está ativo. A mulher pode ter uma lesão pré-maligna, ter um baixo grau, ter um alto grau, ter uma alteração de significado indeterminado e ter HPV negativo, mas tem lá a lesão. Uhum. Atenção, a citologia não é um diagnóstico definitivo. Uhum. A citologia é apenas uma indicação de diagnóstico. Que está ali qualquer coisa alterada, Aí não é? está. Só iremos confirmar isso mais tarde na biópsia. Ok. Só a biópsia é que pode confirmar realmente se tem ou não tem uma lesão e a forma como vai ser Ok. tratada a posterior. Ok. Então, de acordo com tudo aquilo que tu falaste, o que é uma lesão pré-cancerígena? Pronto, como é que eu digo? Existem, a classificação tem evoluído ao longo dos anos. Ok. Nós em Portugal estamos a utilizar a última classificação do consenso de Betesda. Betesda é uma cidade Uhum. e foi feita nessa cidade. E o que nós classificamos antes da lesão ser maligna significa que ela passa a ser invasiva. Antes dela ser invasiva, quando Uhum. ainda ela é superficial, nós classificamos em três grandes grupos. Classificamos umas de indeterminado, significado indeterminado, que é aquele sítio onde é que nós não conseguimos definir se é bem a lesão, se ainda não é, porque há ali muitas alterações, às vezes as mulheres têm dispositivo, e depois há Uhum. muita informação que às vezes também a mulher não transmite ao ginecologista, e o Claro. ginecologista também não transmite. Sim, sim. Ou porque teve um tratamento anterior, ou porque Uhum. teve um parto, ou outra situação, Sim. e às vezes as alterações celulares podem nos levar a erradas interpretações. Ok. É claro que uma pessoa muito experiente começa A a escrever desconfiar, e a não é? E a desconfiar perceber. que realmente ali está. Eu dou um exemplo, só para classificar aqui um exemplo muito simples, eu muitas das vezes na citologia, na requisição, não vem a dizer que a mulher tem dispositivo intrauterino e eu encontro actinomyces. Logo, se eu encontro actinomyces, eles estão associados diretamente ao dispositivo. Mas também se pode dar o caso de não haver e ser uma contaminação, ok? Ok. E então, nesse caso, entrei em contato com o ginecologista E tentas e saber. tento saber. Sim. Mas voltando aqui ao HPV e às lesões. Temos depois, eu já tinha falado do chamado ASCOS, alteração de significado indeterminado. Depois temos uma outra que é lesão de baixo grau e Uhum. depois temos uma lesão de alto grau. Ok. A partir daí temos o carcinoma. Ok. Portanto, o carcinoma, sim, já é considerado cancro. Sim. Já é cancro. Ok. Carcinoma significa que, a nível do epitélio, nós temos que ver uma coisa. O epitélio do colo uterino, Uhum. e desculpem-me estar a falar tão rápido, mas eu sou um apaixonado por este tema. E lidas com isto todos O os dias, não importante é? é nós sabermos como é que é a anatomia do colo do útero. Primeiro, a anatomia do colo do útero, o exocolo, portanto, o médico faz a colheita do exocolo e do endocolo, Ok. para a citologia. Temos que ter a zona de transformação. Ok. Se nós não tivermos a zona de transformação, a colheita não é suficiente. Ok. Pronto. Então é assim, o epitélio do exocolo é um epitélio semelhante à nossa pele, é um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Significa que tem várias camadas celulares. Ok. Depois temos o endocolo. O Uhum. endocolo o quê? O canal cervical. O canal onde transitam os espermatozoides para haver Sim. uma fecundação e onde sai a menstruação. Ok. E nós passamos imediatamente, imaginem que nós temos eh, uma estrada que é feita com vários níveis de pavimento Uhum. e imediatamente nós passamos para um campo de milho, Ok. que é só uma planta, só com uma célula, ok? Sim. Então é assim, o endocolo não é mais do que um campo de milho. Ok. Está ligado, ou seja, existe
Na conexão do exocolo com o endocolo existe uma barreira. Uhum. E é nesta barreira que se dão as lesões. É aqui Ok. que o HPV entra. Ok. Ok? Entre o endocolo e o exocolo. Ok. Porque há uma quebra de epitélio. Passamos de um epitélio que é estratificado para Uhum. um epitélio glandular. E até as Ok. características do epitélio são diferentes. Ok. Porque o endocolo produz muco. Ok? Sim, sim, sim. E esse muco, Alimentam, não é? não alimenta. Esse Então. muco que é importante na fecundação, Uhum. na passagem do esperma Uhum. e na saída da menstruação Sim, sim. da mulher. Portanto, e acaba por ser também protetor, porque não está tudo a entrar para dentro do útero a todo momento, Ok, não é? sim. É uma barreira de proteção. Aliás, só a partir de determinada altura na ovulação é que deixa entrar o espermatozoide. Certo, sim. Caso contrário, a mulher podia sofrer de imensas infecções, Sim, não é? porque o colo abre e fecha de Pronto, acordo mas para com se o nosso perceberem, ciclo. quando a lesão invade a camada basal do epitélio, Sim. pode dar alterações a nível das células epiteliais ou das células glandulares, mas normalmente está através das epiteliais, provoca lesões. Ok. Se for a camada superficial só, é chamada lesão de baixo grau. Ok. Se for nas camadas intermediárias e Uhum. superficiais, é chamada de alto grau. Ok? Ok. Se invadir a Mais camada um basal, carcinoma. já é um carcinoma. Ok, Ok? ok. Então, e quanto tempo demora a evoluir para um carcinoma? Portanto, Isso é uma excelente questão. então, Se nós tivéssemos uma varinha mágica era era fantástico, mas espetacular. não há propriamente. Existe uma média que foi criada, claro. Uhum. Se a infecção de HPV, Sim, naquele 523 nós falámos há pouco, sim. for persistente Uhum. durante aproximadamente um ano e meio, dois no máximo, certamente vai evoluir se não houver nada, Sim, o se não tratamento. for feito um tratamento, se não for Ok. feito um acompanhamento. E eu aconselho, eu falo sempre com as minhas utentes e digam, nós temos prioridades na vida e muitas vezes esquecemos da prioridade principal que é a saúde. Sim. E uma consulta de ginecologia ronda aos 75 euros, 80 euros, Uhum. 100 que seja. Sim, Um teste de HPV com uma citologia não chega ao valor da consulta. sim. E eu sei que é de uma vez só 200 euros, vamos supor, Sim. por um bolo grande. Hoje em dia, grande parte das pessoas tem seguros e os seguros baixaram imenso, Uhum. imenso esse valor. De qualquer das maneiras, eu se fosse mulher, eu dava garantidamente 200 euros por ano para saber que estava tudo bem comigo. É. 200 euros não são nada, não é? Não, Para a nossa saúde não são não nada. são. Se nós pensarmos bem, eu prefiro não fazer um jantar e fazer o meu exame da próstata, Claro, claro. todos os anos. Sim, sim, É é muito verdade. importante. Olha, em relação ao HPV, o corpo consegue controlar o vírus? É assim, o corpo controla todo tipo de infecções que nós temos, Ok, o nosso organismo. sim. Nós temos que ver como é que está a nossa imunidade. Até posso ter Uhum. uma imunidade imensa e não conseguir estar como é que é dizer, não consigo isolar o HPV. Certo. Mas como eu disse já inicialmente, cerca de 2/3 dos HPVs, o próprio organismo consegue regular. E porquê? Porque a nível genético, portanto, o HPV é um vírus que incorpora o DNA Uhum. da célula e a célula começa a produzir células com atipia. O próprio organismo também tem mecanismos de regulação genética. Ou Ok. seja, nós também temos determinadas zonas do nosso DNA que anda a regular e anda a ver se isto é como uma ponte, não é? O Uhum. DNA é uma ponte Uhum. e nós de vez em quando temos lá uns operários que andam a fazer umas manutenções à ponte, a meter Sim, um parafuso, sim, a meter mais uma viga, a sim. trocar uma viga. Sim, Portanto, é sim. precisamente a mesma coisa. Ok. Portanto, nós temos que ver se o construtor vê que na ponte foi lá colocada uma coisa nova que não devia estar ali, Uhum. ou uma coisa diferente que não tem a mesma resistência ou a mesma capacidade de segurança, ele troca. Sim, sim. Ok. Portanto, aí está. São os chamados genes reguladores. Sim. Ok, ok. Portanto, isso é bom. Sabes que ainda há muita vergonha associada ao HPV. E muitas mulheres vivem isto em silêncio, não é? Ter HPV significa que a mulher fez alguma coisa errada. Não, olha, essa é uma questão fantástica. E posso te dizer, eu já estive a trabalhar em Nova York, estive lá a fazer um estágio em HPV, e nós em Nova York e Estados Unidos não podemos dar HPV a uma mulher. Porque dar HPV a uma mulher é estar indiretamente a dizer que é promíscua. E lá os advogados é loucura, porque tu estás a sair de uma clínica ou de um hospital, tens os advogados a ver se podem fazer qualquer coisa para te meter um processo em cima. Sério? Portanto, nós damos lesões, ok? Ok, Dão-se lesões com características víricas, por exemplo. ok. A mulher não fez nada de errado, Uhum. ok? Não fez. Eu tenho várias, no meu historial, tenho mais de 35 anos desta área, eu sou apaixonado pela citologia, como sabes, e pelo Uhum. HPV, e uma das minhas grandes áreas é, sem dúvida nenhuma, a parte da citologia ginecológica.
entre outras, mas a parte, eu sou um apaixonado pela saúde da mulher, sou mesmo. Por isso é que estás aqui. E o que acontece é que muitas das vezes as mulheres acabam por cair na vitimização do parceiro. Certo. E elas sentem-se, eu não sei bem a palavra, mas sentem-se impuras, sentem-se Sujas. sujas, como se fossem elas as culpadas. Sim. Mas no HPV não há culpado, não há uma situação. Ok. E há uma situação que nós temos que estudar, temos que acompanhar. E digo uma coisa, aquilo que me preocupa a mim não é aquela mulher que sabe que tem HPV. É aquela mulher que tem HPV e tem uma lesão e não sabe. Pois. Essa a mim preocupa-me bastante. Agora, aquela que sabe, nós vamos acompanhá-la. E eu no laboratório Microdiago, juntamente com todo o corpo clínico que nós trabalhamos, imensos ginecologistas a nível nacional e mesmo sem ser em Portugal, damos um acompanhamento fantástico às mulheres, no sentido de transmitir confiança, Sim. de as ajudar. Mas também te posso dizer que quando uma mulher chega à casa e diz ao marido: eu tenho um HPV que é transmitido por via sexual, a primeira reação é: ela é culpada. Pois. E eu acho que isso não devia ser. Acho que devia ser, as coisas deviam ser discutidas em casal. E eu acho que isto também é por falta de desconhecimento. Por isso é que estamos a fazer este É, podcast, é para ajudar é falta de desconhecimento. Mas é a assim, clarear aqui um pouquinho. a sexualidade, o sexo que existe no casal, é dos dois. É dos dois. Isto devia ser falado, eu acho que nós A devíamos dois. falar mais a dois, sempre a dois. Por exemplo, nós temos países nórdicos em que a consulta de ginecologia vai sempre o homem e a mulher. Faz sentido? Faz sentido. Claro. Não acontece como em Portugal, que só vai o homem e a mulher quando ela está grávida. Sim. Porque é para ver se o bebê está tudo bem, para ver os Claro, batimentos claro. cardíacos, para ver Sim, todo sim. o registro que é feito. Acho que é quando o homem sente que faz parte. Acho que é só quando Aí vai ser está. pai. Ou seja, o pai só faz parte da concepção. Sim. Não, o pai faz parte do período anterior à concepção e E depois no depois? crescimento. Sim, Porque sim. até é importante para a mulher que o homem esteja presente mesmo depois do parto. Claro. Esse apoio é extremamente importante e É não tem a verdade. ver com a HPV, tem a ver com o apoio que a mulher Sim, precisa, porque sim. está mais fragilizada e Sim. nós sabemos a parte Claro. psicológica, que também às vezes aqui funciona muito, porque o parto não correu como estávamos à espera, ou porque as coisas não correram bem. Às vezes até correm bem, mas depois Sim, existe sim. uma depressão a seguir. Portanto, eu acho que teríamos todos a ganhar, homens e mulheres, e estou a falar de mulheres, da nossa mãe, da nossa mulher, da nossa companheira, da nossa filha, da nossa neta, Sim. do nosso neto, do Sim, nosso também os filho, meninos. do Os nosso filho, meninos, por aí sim. fora. Estou a falar deles todos, porque acho que se nós conversássemos mais sobre este tema e não deixássemos tão tabu, se calhar as coisas podiam ser de maneira diferente. E É a verdade. prevenção é sem dúvida nenhuma uma consulta anual. Acreditem. As mulheres que têm a possibilidade de ir ao ginecologista, podias-me colocar, até mas aquelas mulheres que não conseguem ir e que vão ao médico de centro de saúde. Não é o mesmo acompanhamento. E não é. Infelizmente, o médico de centro de saúde não pode fazer tudo. O Pois médico de não. centro de saúde já tem um vasto leque de trabalho que não lhe permite. É verdade. No entanto, ele faz tudo. Sim, Não da mesma forma. sim. Isso é como nós irmos a um mecânico que é altamente especializado num determinado tipo de problema Sim. eletrónico e irmos a uma oficina em que não tem essa Só fazem especialização. manutenção. Aí está, só É fazem verdade, é manutenção. verdade. É claro que em Portugal existem planos de rastreio, eles funcionam e não funcionam como nós gostaríamos, não funcionam, não têm respostas não, nem todos os sítios têm as mesmas respostas. O rastreio está a ser feito em todas as idades, não está. Existe aqui muita controvérsia nas guidelines. Guidelines são as linhas orientativas para isto. Sim, existe muita controvérsia. Ginecologistas não se entendem com anatomopatologistas, nem com virologistas, mesmo até dentro do seio da anatomia patológica, muitas vezes não se entendem uns com os outros, ou dentro da virologia, ou dentro. Mas eu acho que nós chegamos aqui ao tal consenso que existe, que se pode fazer um excelente rastreio no ginecologista, que é o chamado rastreio oportunista. Porque se eu Sim. estiver à espera de uma mulher num centro de saúde em que o rastreio é só feito, por exemplo, a partir dos 35 ou a partir dos 25, Até lá. aí está. E deixo um conselho: a mulher devia ir ao ginecologista, eu digo ginecologista mesmo, antes de iniciar a vida sexual, para ver se está tudo bem. Claro. Até por causa de ver qual é o melhor método contraceptivo Sim, que se sim. possa orientá-la nesse sentido. E depois da primeira relação sexual também. Sim. E não ser tabu. E não, Não não ser. pode ser tabu. Aí estaríamos a ajudar as nossas teenagers, Sim. porque a vida sexual em Portugal acontece muito mais cedo do que nós imaginamos. Pois. E estaríamos a orientá-las, estaríamos a dar-lhe um acompanhamento. Desde que isso não fosse um tabu em casa, desde que isso não fosse um tema não assunto, que eles estaríamos a ganhar. Só depende de nós. É verdade. Só depende mesmo de nós. Ó Jorge, porquê é que achas então que existe ainda tanto julgamento quando falamos de HPV?
É assim, existe porque é por desconhecimento das pessoas. As Não pessoas é? quando nós não conhecemos uma coisa, ou quando nós não sabemos se aquela coisa é verdadeira ou não, é muito fácil nós criarmos uma mentira, uma falácia, Certo. que é o que acontece Os mitos, perfeitamente. não é? Aí É assim está, que nascem os aí mitos, não está. é? E depois somos muito dogmáticos. Sim. Dizem-nos isto e é isso. Não, não é. Nós temos que ter uma perspectiva crítica das coisas. E temos que ver realmente se a informação que nós temos é ou não válida. Uhum. Calma aí, mas estão-me a dizer isto, mas isto é mesmo assim. Mas o HPV Questionar, mata. O questionar, HPV mata. questionar. Vamos lá ver se ele... Mas não mata o HPV. O HPV não mata ninguém. Sim, o que mata é não se tratar a lesão que existe. É nós não fazemos um acompanhamento Sim, devido. é E sem verdade. dúvida nenhuma. E o Laboratório Microdiag tem estado sempre a apoiar todas as mulheres que nos procuram, mesmo por uma dúvida, para um esclarecimento. Eu sei que às vezes os ginecologistas não têm possibilidade de esclarecer no momento. Dentro Sim. da nossa capacidade e possibilidade, nós ajudamos e encaminhamos. Uhum, Sim, uhum. sim. E posso dizer que temos tido um bom resultado relativamente a isso e para nós é um motivo de grande felicidade poder ajudar. Sim, Sim, tu conheces-me, já estiveste connosco pois já, e pois sabes já. que ajudar é sem dúvida nenhuma um dos primeiros da Sim, minha vida é a verdade, ajudar. é verdade. Há- já te conheço há quantos anos? Espera lá, deixa-me aqui pensar. O meu filho tem Há uns 15, 17, há uns 15. há uns 15. Há uns 15 anos. E trabalha muito próximo convosco, não é? Cheguei a ser tu comercial, não é verdade? E aquilo que eu sempre vi de perto, não conhecer tão bem esta área, porque venho da indústria farmacêutica, não é? E não era essa era a minha área, é o cuidado que vocês têm desde sempre, vir o diagnóstico, terem o cuidado de dizerem tudo aquilo que estão a ver, quando há dúvidas, colocarem as dúvidas e só não deixarem no ar, entrar em contato com os médicos quando há uma situação assim mais desafiante, É importante, não é? é importante. E esse é um acompanhamento, não é por acaso que as minhas cicologias vão para a microdiag. Obrigado. É verdade, é verdade. E também conheces a minha história de perto e quando eu faço este podcast sobre HPV, porque eu, em 2013, também fui diagnosticada com HPV. E estas perguntas que eu estou a fazer, eu também as tive. Senti medo, tive um ano sem saber se tinha cancro, Mas por tiveste-nos falta. lá nós É ali. verdade. E foram vocês que me ajudaram a perceber: não, calma, Sim. não é isto que Por vai exemplo, acontecer, nós não fomos é? a HPV e falámos de uma coisa que apareceu também nos anos 90, fantástica, que foi a vacinação. A Sim, vacinação é sem dúvida muito importante. sim, Só que nós não nos podemos esquecer. Eu acho que a campanha tinha um objetivo, mas virou. sim, Porque é a interpretação que as pessoas deram. Porque era uma coisa nova, porque não sei o quê. Vacina claro. não vais ter cancro de colo de útero. É, Mentira, vacina e vais ter cancro de colo de útero. certo, A vacinação, à semelhança. Estamos a falar de um vírus. sim, Nós estamos a falar do vírus muito resistente. Então é assim: até eu vou matar um vírus? Não, não vou. Eu vou tirar o vírus? Não, não vou. Até assim, vamos ter uma mulher que não vai ter relações sexuais com ninguém. Não vai ter sexo com ninguém. uhum, Não vai fazer amor. Não vai ter uma vida. Calma aí, há alguma coisa aqui que não funciona bem. claro, Então é assim: e os rapazes? Vacinámos os rapazes. Agora já estão a vacinar. uhum, Mas quando a vacinação começou, eu lembro-me que a minha filha tinha 12, 13 anos, sim, eu vacinei e vacinei-me também a mim. Deve ter sido os primeiros homens em Portugal sim, a ser vacinado. Na altura a vacina era da Garda Asilo, que era uma vacina que tinha 4 vírus, o 16, o 18, o 6 e o 11, ou seja, agora já não há dois, nova valente, sim. dois de alto risco Sim, e dois de baixo risco. uhum. Mais, estes dois de alto risco nem sequer eram os que eram mais representativos na nossa Sim, é população. verdade, é Nós verdade. trazíamos uma vacina da Garda Asilo dos Sim, Estados Unidos. sim. Agora, a vacinação é extremamente importante, Uhum. mesmo que uma mulher tenha HPV. Porquê? Sim, Porque a vacinação, e hoje já temos vacinas mais evoluídas, e também já temos uma casuística de vacinação. A vacina aumenta a imunidade, estimula certo, mais a imunidade. Ou certo. seja, se eu já tenho uma mulher que 2/3 das vezes ela consegue reparar o vírus, Uhum. ou seja, consegue reparar o DNA, se eu tiver uma ajudazinha, se calhar passa, aumenta os 2/3. Claro, O que é, exato. o que é o que nós Sim, pretendemos. sim, Agora, sim, nós quando começámos a vacinar, vacinámos só os teenagers. sim, 12, 13 anos. Só que nós esquecemos, ou por desconhecimento, ou por política, ou por dinheiro, ou por outra situação, porque a vacina é cara, sim, esquecemos que há raparigas de 14, 15 anos que têm relações sexuais com homens muito mais velhos e o inverso também se nota, também se sabe. E existe aqui uma transmissão de vírus muito grande, sim. muito grande. Infelizmente, eu recordo-me quando eu tinha os meus 12, 13 anos se falava de preservativos, nós tínhamos aulas na escola e falávamos do preservativo, na altura era dado na aula de Ciências e Educação Moral, Sim. mas não havia preservativos nas escolas. Uhum. Hoje as escolas oferecem um preservativo. Sim. Eu faço formação nas escolas, todos os anos faço formação em várias escolas, Uhum. quer ensino universitário, quer ensino secundário, e fala-se da proteção, falamos da proteção e os nossos adolescentes preferem sem proteção. Ok. Preferem sem proteção. Continuam a preferir sem proteção.
e os preservativos que continuam nas caixinhas, são depositadas em vários sítios, já nem são depositadas. Eu recordo-me, quando eu estava a acabar o liceu, havia preservativos no gabinete da psicologia. Eu nunca iria Lá é ao buscar. gabinete da psicologia buscar Desporto. preservativos. A psicóloga, você já anda aí a ter. Exatamente, depois eu tenho que dar satisfações daquilo que eu não Aí quero está, dar, aí não é? está. Era quase como, ok, eu dou-te, mas tu te apontar uma arma, ou lá, então como é que é? É, como, é do género, Exato. é como, por exemplo, eu que há uns tempos tive uma formação numa escola em que os professores transmitiam aos miúdos, aos adolescentes, que a mulher podia engravidar em qualquer fase do ciclo. E eles diziam isto, que isto é por asneira, porque não, a mulher engravida em 3 ou 4 dias e é uma sorte, Pois porque eu agora muitas estava aqui a tentam. pensar, aqui a Sim, pensar, eu, pera lá, o que é muitas que eu não mulheres sei? infelizmente tentam e andam a E tentar não há muito conseguem. tempo e não Sim, conseguem. E depois acabamos por conseguir sim, com outras ajudas sim. e uma grande parte sim. Mas os professores, estamos a falar de professores de ensino secundário, diziam aos miúdos, "Oh, atenção, olha, vocês podem engravidar, Para pôr medo para eles não terem é relações, não isso, é? e criar medo não é bom. Não. Eu, Criar medo não eu é cada bom. vez defendo mais o esclarecer, Até porque eu entrei em não conflito é? com essas pessoas numa formação que tive. Imagino, Entrei pois em não te conflito quando calas, não é? quando tenho um aluno que me diz, a minha professora de biologia disse-me que nós podíamos engravidar em qualquer fase do período. Eu disse, isso eu não sabia. Mas não podem. Por exemplo, o ciclo, é muito importante conhecermos o ciclo Sim, da mulher. sim, E sim. sem dúvida o homem, muitas vezes os rapazes conhecem melhor o ciclo que as raparigas. Pois, exato, basta lá Sabe-se lá saber porquê, porquê. não é? E agora até já existem Sim, aplicações é verdade, é verdade. com o ciclo, para saber se o período vai, se está previsto, se Sim, não é está. verdade. Sabes que eu lido com muitas mulheres e também desde a adolescência, não é? E eu própria falo, maioritariamente das vezes, quando elas, não sei quando é que vem. Olha, mas existe uma aplicação, é importante quando vais ao médico, tu sabes quando é que foi a última vez que foi o período, quando foi a primeira vez que foi o período, para tu conheceres o teu corpo, começares a conhecer o teu corpo. E eu falo disto com elas, sem Por exemplo, tabus, não é? para mim, em termos de diagnóstico, é extremamente importante saber qual foi a data da última menstruação e a data da colheita, para Claro, poder porque o colo está enquadrar, diferente, e não para é? poder enquadrar em termos hormonais e citológicos Uhum, aquela mulher. claro. E para perceber, Claro, não é? Não, não claro. é só a idade da mulher, Toda e qualquer tudo. informação que me venha, Claro. para mim é extremamente importante. É mesmo. Olha, então já falámos que a vacina protege, de alguma forma, não Sim, é? O que é bom. E devemos todas fazer o rastreio, todas. desde o início, antes de iniciarmos a nossa vida sexual, Antes de iniciar a não vida é? sexual não vai haver Rastreio citologia. não faz rastreio Não nessa faz altura, não é? A citologia, não, observação não. só. Só depois de iniciar a vida sexual é que faz citologia. Por isso é que eu digo que depois deve ir depois de iniciar a vida Sim, sexual. sim. O rastreio que nós temos pelo Sistema Nacional de Saúde é Uhum, um rastreio só por si deficiente. certo. Pronto, deficiente porquê? Nós não temos capacidade económica para meter todas as pessoas a fazer rastreio. Verdade. Depois, vamos supor que hipoteticamente nós metíamos. Não tínhamos capacidade de Uhum, tratamento. sim, sim, Não haveria capacidade para fazer tudo o resto. E depois sim. nós não nos podemos esquecer que existem rastreios não só do cancro do colo, existem rastreios da parte pulmonar, existem rastreios da parte urológica, existem Uhum, rastreios em várias da parte gástrica, que certo. ocupa imenso o Sim, nosso sim. sistema, a nossa verba do Sistema Nacional de Saúde, para a parte da gastro, Uhum, que é também um dos cancros que mais mata sim. em Portugal, hum, apanham uma grande verba. E nós não nos podemos esquecer que estes rastreios são feitos por políticas de saúde com base em dados que muitas vezes não estão corretos. Dados Olha, deixa-me estatísticos. só interromper-te. Eu, quando me é diagnosticado o HPV, eu tinha feito a minha citologia 3 anos antes, e eu sou uma mulher que sempre me habituei a fazer citologia todos os anos, mas na altura a minha vida não me permitia efetivamente ir ao ginecologista, então fazia no centro de saúde. 3 anos depois é quando eu volto a fazer a citologia e estava com uma lesão de alto grau. 3 anos depois. Isto vai de encontro àquilo que tu estás a dizer. O vírus ser persistente e tu tens uma lesão. Por exemplo, uma Exato. coisa que eu às vezes encontro, porque eu já tenho um historial, posso falar do historial, é aquela mulher que tem um filho Uhum. e depois acha que já não precisa de ir ao Pois, ginecologista. exato. Ou então aquela mulher que casa ou tem uma relação estável e pensa que já não precisa de ir ao ginecologista. Exato. Nós não podemos esquecer que a maior parte da transmissão do vírus do HPV dá-se nas primeiras relações sexuais. Sim, quando nós vamos para a faculdade, as pessoas que vão para a faculdade, ou quando nós iniciamos a parte a seguir à adolescência, que eu quero acreditar que é a seguir à adolescência, já na fase pré-adulta, Exato. em que começam as pessoas a terem uma liberdade e começam a querer conhecer também melhor o corpo, já conhecem melhor Certo, o corpo. faz Existe parte, uma sim. Sim, exploração sim, a nível sim. do nosso prazer, e é nessas alturas que
se contrai o vírus, na grande maioria dos casos. Uhum. Ou a grande quantidade de vírus que transmite é nestas idades. Sim. Porque é um homem mais velho que já teve relações, ou porque é um homem, até um rapaz que já tem relações com outras mulheres mais velhas e já tem vírus e tem Sim. uma carga vírica e transmitiu porque estava ativo nele. Claro. Há aqui uma coisa, por exemplo, falámos da tal, se a mulher se fez alguma coisa de errado. Certo. Nós não nos podemos esquecer que no homem não é notório, num exame normal, o HPV. Ok. Como é que é visto no homem? O homem terá que ter lesões Uhum. e quando o Neste homem caso, verrugas, tem que ter verrugas rugas, por visíveis, exemplo, sim. ou não só, pode ter úlceras a Ok. nível do prepúcio, Uhum. ou pode ter os chamados tipo papos de galinha a nível da glande. Ok. E o homem, se tiver, o homem mente muito. Não, não Porque se meto o homem nada. quiser ter relações sexuais com uma rapariga ou com uma mulher, vamos apagar a luz que é para dar mais emoção. Isso, E esconde. sim, Esconde. Eu posso dizer que os homens, quando têm um carcinoma a nível do pênis, porque há, e sim. nós recebemos pênis no nosso laboratório também, Uhum. já vêm em estado extremamente avançado, já quando eles quase não conseguem ter micção, porque eles escondem por vergonha. Ok. Eles escondem por vergonha. E quando chegam a nós, já é muito tarde. Outra coisa que tem o HPV no homem é que ele aloja-se também preferencialmente na uretra. Ok. E por isso nós teríamos que fazer uma uretroscopia para poder ver se tem HPV ou não, o que é extremamente difícil E é doloroso. e muito doloroso. Sim. Pronto. No rastreio no homem, claro que há lesões a nível do pênis, a nível dos testículos, e nós não nos Sim. podemos esquecer que o testículo, a pele do testículo, que é meio Que é rugosa, não é? cerebellifromo, que ela rugosa, que ela encolhe ou então Sim. estica, e aí consegue-se ver. Uhum. Outra coisa que aumentou quanto a mim muito o HPV foi, sem dúvida nenhuma, as depilações. Sim. Hoje toda a gente, ou quase toda a gente, é uma grande franja da população é depilada. Sim. Ou seja, há mais contacto pele com pele. Certo. Se nós fizermos aqui um exercício mental, ahm, no ato sexual, na posição mais comum, missionário, frango Certo. assado, como lhe quiserem chamar, criar aqui um Sim. bocadinho de brincadeira, Claro. nós temos que ver onde é que vai tocar o pênis, onde toca o testículo, quando há uma Uhum. penetração. Certo. Isso, exatamente. E Agora depois? puxemos pela nossa imaginação e vamos imaginar todas as outras posições que possa haver. E Uhum. depois também vamos imaginar sexo anal. Certo. E vamos, sexo oral. Certo. Se houver uma lesão de HPV Uhum. num pênis de um homem, Sim. ou entre dois homens, Sim. ou entre duas mulheres, se houver uma Certo. lesão, Sim. quando estão a partilhar este momento Uhum. sexual, pode ser transmitido a nível da boca. Ok. E nós temos cancro da boca, inclusivamente existe o rastreio do cancro da boca neste momento. Já está há uns anos, Ok. já está Ok. implementado. Ok. Ou seja, as lesões que o dentista, o médico dentista, via habitualmente que poderia ser uma candidíase, Uhum. poderia ser uma lesão ali que ele não sabia muito bem um quisto, outra coisa qualquer, começámos a fazer uma coisa que é biópsias. E hoje eles já estão mais atentos, já fazem mais biópsias. Ok. Nem todos gostam, porque é uma biópsia que sangra muito, Uhum. mas já há biópsias e já há resultados. Ok. E nós temos muitas lesões a nível da boca, Uhum. que é HPV. Sim. Da mesma forma como nós temos muitas lesões anais, Que que é é HPV. HPV. Exato. Então, mesmo em exames normais, devemos sempre manter a vigilância, não é? Como eu disse inicialmente, Porque o rastreio, na verdade, se salva eu vidas, não é? fosse mulher, todos os rastreios salvam vidas. Uhum. Estamos a falar do rastreio, por exemplo, olha, do colesterol e da glicemia. Sim. Podemos prever o aparecimento da nossa diabetes ou Sim. doenças cardiovasculares. Certo. E que isto também é muito elevado na nossa Uhum. população. E, por Uhum. exemplo, nós hoje em dia temos um centro de recuperação cardíaca fantástico no Sim. hospital. Sim. Agora, o rastreio e nós termos cuidado connosco, não só na alimentação. Eu posso ser a pessoa que melhor alimentação do mundo tem, em termos de tudo, vitaminas, sais minerais, tudo, Sim. e ter uma doença cancerígena. E eu conheço casos. Sim. Pessoas extremamente saudáveis, pessoas que tinham uma alimentação bastante cuidada, praticavam imenso exercício físico e tiveram cancro do colo do útero, ou tiveram cancro da mama, Uhum. ou tiveram cancro do intestino. Portanto, há aqui uma parte genética também, porque não Sim. se fazem rastreios e Sim. é importante nós acautelarmos. Tal como acontece no cancro da mama, muitas das Sim. vezes, e eu também tenho grande experiência nessa área, às vezes uma lesão aparece porque o nosso organismo nos chamou a atenção e sem querer batemos numa coisa e, peraí, tem aqui um nódulo.
E Isso. afinal ela já lá estava e o nosso organismo parece que nos chamou a atenção. Sim. Tem histórias assim, que as pessoas que chegam a nós nos dizem, foi porque eu bati lá na porta e depois, olha, afinal, pá, isto não desapareceu, isto era uma mancha, isto era... Ok. O rastreio é extremamente importante. E eu deixo aqui o apelo a todas as mulheres e a todos os homens Sim. que apoiem as mulheres, porque é muito importante. Atenção, é a pessoa que está ao nosso lado. É aquela pessoa que nós queremos bem, é a mãe dos nossos filhos. Uh, Façam rastreio do cancro de colo do útero todos os anos no médico ginecologista. Mesmo que ele diga, não, está tudo bem. Muitas vezes o médico ginecologista, quando está a fazer o exame normal, não vê o que está em cima. Porque a lesão está mais em cima. E não consegue ver, não, nem tem que ver. Ou porque, olha, pode estar mais sensível a mulher nesse dia, o colo pode estar mais sensível. Depende da fase do ciclo que ela tenha Depende de estado, não todo um é? conjunto de fatores. Sim, é verdade. Imenso. Estás a perceber se ela teve Sim. um ectrópio, se não teve, situações deste género. Se todos os anos fizer uma citologia mais HPV, acredita, não vai ter cancro de colo do útero, garantidamente. Pode ter do endométrio, mas não vai ter do útero. Sim, sim, Cancro do colo do útero. sim. É claro que nós, antigamente, há uns bons anos atrás, as mulheres até aos 50 teriam mais lesões do colo do útero e a partir dos 50, 65 teriam mais lesões do endométrio. Ok. Isto já está a reverter um bocadinho, Uhum, ok? Portanto, nós já apanhamos lesões do endométrio em mulheres mais jovens e uhum. apanhamos lesões do colo do útero em mulheres mais velhas. Sim. Tem a ver com os comportamentos. E também há aquelas mulheres também que por alguma razão estão sozinhas, portanto, naquela fase da vida que estão, portanto, já na menopausa, estão sozinhas, pronto, por alguma razão não refizeram as suas vidas e acham que não têm que ir ao ginecologista. E depois Tem, descobre-se, tem cancro no colo do útero. tem, porque já começou. Ou seja, uma lesão que aparece hoje, ela pode ter sido contaminada há 20 anos atrás, Sim. não é? Patrícia, uma coisa que nos chega a mim às vezes é: aposto que é deste meu parceiro. Está a Eu ver. mudei de parceiro agora há 6 meses e aposto que é dele. Uhum, Ele é que me trouxe isto, porque eu não tinha nada disto. claro. Eu digo assim: não tem que ser. Isso pode ser a primeira pessoa com quem você teve relações sexuais. Ah, mas como? Não Aí é? está. Porque o vírus ficou alojado na cadeia Claro. ganglionar e ele exportou. Nós não sabemos porquê. E se não soubéssemos porquê, se não soubéssemos que o vírus estava ali e eu Conseguíamos conseguia eliminar. Não havia cancro no isolar colo do e útero o nesta tirássemos, altura. nós íamos lá tirámos o gangue. Mas o gangue também é importante, não podemos tirá-lo. Claro. Íamos lá e isolámos aquele vírus, não é? Mas não, isso não se consegue fazer. Portanto, eu às vezes até em brincadeira digo, isto o HPV é como a Toyota. Veio para ficar. Agora que a Toyota já não veio para ficar, isto era uma frase muito antiga. Eu, às vezes eu recordo muito essa frase. Mas não, sem dúvida nenhuma que a prevenção e a vacinação é a arma mais eficiente e a comunicação entre o casal Sim, é muito, muito sim, eficiente. sim. É mesmo isso. Jorge, aproveitando aqui este momento, e estamos mesmo quase a terminar, eu quero convidar-vos a um momento diferente, não só de sentir, mas também para trazer alguma clareza. Se puderes, endireita-te ligeiramente a tua postura. E agora vamos inspirar profundamente. E expira. E mais uma vez. Expira. Agora imagina um momento em que recebeste um resultado. Ou um momento em que pensaste nisso. Repara no que surgiu primeiro. Medo, dúvida, culpa. Agora afasta-te ligeiramente dessa emoção e observa. A informação não é sentença. Um resultado é apenas um ponto de partida. E diz para ti própria: eu escolho informar-me antes do medo. Eu escolho cuidar de mim com responsabilidade. O teu corpo comunica contigo e tu estás aqui a ouvir. E isso já é cuidado. E é a partir desta consciência, Jorge, que nós damos por fim a este nosso episódio. E queria mesmo que, tu já falaste aqui, foste falando, mas só para mesmo para reforçar, diz à mulher de hoje, se lhe tiver um HPV positivo, qual é a primeira coisa que gostavas que ela soubesse? Assim, que não tivesse HPV era a primeira coisa que eu gostava que ela Claro. soubesse.
no caso de toda e qualquer mulher que tenha HPV, só HPV com ou sem lesão, porque normalmente o teste está associado, para não ter medo, para não ter receio, e que não se esqueça que existem muitas outras mulheres que estão na mesma situação que ela e que estão bem, que resolveram a situação e que Uhum. estamos cá e que vão voltar a ter HPV a seguir e voltar a resolver e voltar a ter e voltar a resolver, Claro, porque o HPV não aparece só uma vez, o HPV vai aparecer durante a vida dela, provavelmente sim, várias vezes. sim, E aquilo que eu disse inicialmente, o que me preocupa não é aquela mulher que recebeu o teste positivo de HPV ou a citologia também positiva. sim, É aquela que é, mas não sabe. isso. E eu, por exemplo, quando falo com os utentes que nos procuram e que às vezes querem saber, ou mesmo quando dou formação a nível das escolas, eu digo, eu ficaria muito feliz se aquilo que eu vos disse aqui o transmitissem à vossa melhor amiga, É, ou à vossa mãe, ou à uhum, vossa irmã, claro, e que transmitissem a calma, uhum, que não há necessidade de ter medo, não há necessidade de ter receio, sim, porque existem pessoas extremamente bem preparadas para acompanhar nestas sim, situações. sim, sim, felizmente, felizmente sim. Sim, Obrigada, Jorge, por esta obrigado eu. conversa, por ajudares tantas mulheres a transformar o medo em informação. E esse era o objetivo principal Espero ter conseguido, não desta sei. jornada. Eu acredito que sim. Hoje falámos de medo, falámos de exames, falámos de prevenção, mas acima de tudo falámos de informação, porque medo existe e informação também. O medo deixa de decidir por nós e cuidar de ti. Também é teres essa coragem de olhar para aquilo que te assusta e, e está tudo bem, ok? Este foi mais um episódio do Segredo é Cuidar de Si. Se sentiste que esta mensagem pode ajudar alguém, partilha, porque nenhuma mulher deve passar por isto sozinha. Por isso, até à próxima. Até à próxima.